Olá, meu nome é Renan Neto Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje, se dará continuidade à série O que é que faz, apresentando o que um governador e uma governadora faz. Vamos lá, ou devia fazer. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. O governador, ele exerce a chefia do Poder Executivo no Estado, no Distrito Federal ou no território. Então, ele executa as leis determinadas pelos deputados estaduais, distritais e territoriais, e além das obrigações constitucionais dele. Se você quiser entender mais ainda, você volta e assiste o vídeo dos deputados depois. Então, quais são as condições de elegibilidade para ser governador estadual e governador distrital, além dos territórios? A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a idade de 30 anos para ser governador ou governadora. Qual o processo eleitoral? Ele vai ser realizado no primeiro domingo de outubro do ano antes do fim do mandato do governador em exercício. E se acontecer os casos que são observados no artigo 77, que é da eleição do presidente da República, é o seguinte. Vamos dizer, se não conseguiu, que é uma eleição majoritária, mais da metade dos votos, nenhum dos candidatos vai para o segundo turno, no último domingo de outubro do ano do exercício, do último ano do exercício do governador atual. Ou seja, foi lá, teve segundo turno. As hipóteses que podem ocorrer no segundo turno: se o candidato morrer, ele desistir ou ele for impedido legalmente, o que vai acontecer? O terceiro lugar vai assumir. E se o terceiro lugar tiver empatado com outro candidato, o mais idoso vai assumir, ou seja, vai assumir para concorrer ao segundo turno, não assumir ser governador, ele ainda vai ter o segundo turno. E o governador territorial, como que ele assume o cargo dele? É um pouquinho diferente, para não dizer muito. Vai lá, no artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República, no inciso 14, nomear, após aprovação do Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e os dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e os servidores quanto determinado em lei. Ou seja, o governador de território, ele é um governador que não vai ser votado diretamente. Ele vai ser nomeado pelo presidente, justamente porque o território, ele é, vamos dizer, administrado pelo governo federal, vamos dizer assim. O território é como se fosse o governo federal tentando manter a soberania do Estado brasileiro naquele lugar. Por isso que vai ter essa nomeação do governador, para ele não virar tipo um presidente do território e podendo ter uma secessão desse território do Estado brasileiro. Então, por isso que o presidente nomeia o governador para aquele território. E posteriormente aquele território pode virar um estado e ter o seu próprio governador pelas eleições diretas e majoritárias. Mas tem que ter essa aquisição do Brasil sobre o território, essa certeza que aquele território vai ser brasileiro. As competências do governador são aquelas residuais, aquelas que não são nem da União e nem dos municípios e nem vedadas a eles. E podem ser autorizadas por lei federal, lei complementar federal, algumas competências que são exclusivas da União para serem exercidas pelos estados. Regulamentar aquilo. E também ele vai executar o processo de gás canalizado e pode ter uma lei de iniciativa dele para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões dentro do estado. Como é a remuneração do governador? É por subsídios. Como diz o artigo 28, parágrafo 2º da Constituição Federal, os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observando que dispõe o artigo 37
inciso 11, 39, parágrafo 4º, 155, segundo, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Ou seja, observar o teto remuneratório, retém imposto na fonte, não vai ter nenhum acréscimo, nenhuma bonificação e também a arrecadação desse imposto na fonte vai ser proporcional ao salário, o subsídio que ele vai receber, ou ela vai receber. Quantos existem? Atualmente existem 27 governadores, 26 de estados e 1 por Distrito Federal. O TCE apresentou as seguintes estatísticas no ano de 2018. Para governador, foram 202 candidatos para 27 vagas. E para vice-governador foram 208 candidatos para 27 vagas. É isso aí. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes sociais. Isso aí. Até a próxima.